Olá, paz e bem a todos vocês, amados irmãos e irmãs. Hoje vamos dando continuidade ao nosso livro Summa Daimoníaca, que tem o Tratado de Demonologia e Manual de Exorcista, de José Antônio Fortea. Algumas questões aqui foram revelações em sessões de exorcismo, que ali o padre perguntava para o próprio demônio que estava, para a pessoa que estava possuída, e o demônio também relatava algumas coisas. E ali era tudo anotado. É um livro muito bom para o nosso conhecimento. O título é forte, Summa Daimoníaca. Mas nós estamos aqui para defender o demônio, fazer apologia ao demônio. Estamos aqui para ensinar como tudo aconteceu, o que o demônio é realmente, como que ele age, quais táticas ele usa. E assim você pode usar no seu dia a dia para a sua vida espiritual, né? Estar atento, conhecimento nunca é demais. Estamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades das ciladas do demônio. Ordem de Deus instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Então, vamos dar início. Hoje nós vamos falar da questão 25. Deus pode nos tentar? Questão 26. Porque Deus permite a tentação. Questão 27. O que é morte eterna? E questão 28. Qual o processo que leva à morte eterna? Então, questão 25, 26, 27 e 28. E aí nós vamos encerrar o segundo capítulo. Então, iniciamos o nosso segundo capítulo, parte 4, com a questão 25. Deus pode nos tentar? Vejamos então. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: Deus que me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tentar alguém. Já responde a sua pergunta. Está no livro de Tiago 1, versículo 13. Este versículo nos ensina duas coisas. Primeiro, que Deus não pode ser tentado e que se pode oferecer como tentação a Deus que ele já não o tenha. E o que se pode oferecer a Deus como tentação que ele já não tenha. O que desfrute, que prazer, que gozo, ele já não possui. Em Deus, a tentação é metafisicamente impossível, pois não tem nada para oferecer a Deus para que ele possa se sentir tentado, porque ele é dono de tudo, ele já tem tudo. A segunda coisa que nos ensina este versículo é que Deus não tenta ninguém. Deus é bom. Por isso não pode tentar ao mal. Deus só pode conduzir para o bem. Nunca nos apresentará o mal como bem. Nunca nos induzirá ao erro. Se Deus não pode ser tentado, porque o demônio tentou Jesus. Porque Deus, feito homem, poderia sim ser tentado. Do mesmo modo, é impossível para Deus sofrer. Mas Deus encarnado pôde sofrer. Deu para entender? Questão 26. Porque Deus permite a tentação. Se Deus não tenta, por que Ele permite? Teremos a resposta no versículo que diz: Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Tiago 1, versículo 2 e 3. Se não existisse a tentação, não poderia haver essa constância da virtude que resiste sempre contra a sedução tentadora. Dito de outro modo, existem determinados tipos de virtudes que jamais existiriam sem ter antes resistido à tentação, o dom da fortaleza. Isto nos leva a pensar o seguinte: Deus poderia ter contido os demônios de maneira que nunca pudesse interferir na história dos homens?
Porém, Deus sabia que os demônios, mesmo por um lado fossem causa de males, também seriam uma oportunidade de maiores bens, pois fariam com que a virtude fosse mais valiosa. De um certo modo, poderíamos dizer que aceitou a possibilidade de que haveria mais obscuridade neste mundo se conseguisse com isso que a luz fosse mais pura e luminosa. Do contrário, bastaria uma simples ordem de Deus para que nenhum só demônio pudesse entrar jamais em contato com algum ser humano. Logo, se permitiu esse contato é porque sabia que disso viriam coisas boas, viriam bons frutos. Questão 27. O que é morte eterna? Porque se a pessoa morreu, o que é morte eterna? Um espírito, como uma alma, é indestrutível, não sofre rupturas, não sofre desgastes, não pode ser dividido. O espírito não pode morrer, continuará existindo independentemente dos pecados que cometa. E por mais que queira morrer, a vida permanecerá com ele. Porém, o que queremos dizer com pecado mortal, morte eterna e outras expressões similares é que a vida sobrenatural de uma alma ou espírito pode sim morrer. O pecado mortal acaba com a vida sobrenatural. O espírito segue existindo, mas com uma vida meramente natural. A vontade e a inteligência, com todas as suas potências, seguem operando, mas não há mais vida da graça. O espírito, enquanto estiver sem graça, estará como um cadáver. Essa expressão pode parecer hiperbólica, mas é exata. O espírito que peca mortalmente é como um cadáver inaminado pela graça santificada. Inanimado pela graça santificante, desde o momento, só vive para a natureza e por sua natureza. Seu espírito está desprovido de sobrenatureza. Desde o momento em que a graça deixa de vivificar o espírito, como que sucede com um corpo que já não está vivificado por uma alma? Começa a corrupção. Assim como o corpo começa a transformar-se em corrupção, assim o espírito começa a corromper-se, à medida que sua vontade vai cedendo. São muitos os homens que vivem só para a natureza de seu ser, esquecendo-se completamente a sobrenatureza que Deus lhes daria de bom grado. O nível de corrupção varia muito segundo a pessoa. Mas se pudéssemos nos aproximar de alguns desses espíritos, veríamos que são verdadeiros cadáveres que esperem um mau cheiro, como aqueles em avançado estado de decomposição. Questão 28. Qual o processo que leva à morte eterna? Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscências, que o arraste e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez maduro, gera a morte. Tiago 1, versículo 14 e 15. O apóstolo São Tiago descreve em 2 versículos, com uma incrível profundidade, do início ao fim, o processo que produz a morte da alma. O pecado não se produz sem motivo, nem sem súbito, nem é algo que surge abruptamente diante de nós, sem que tenhamos alguma culpa. Uma vez que há, como bem descreve o apóstolo, todo um processo, a tradução do grego destes versículos deve ser muito precisa para não perder as matizes que existem nos verbos. O processo descrito é o seguinte: as paixões, gestação do pecado, dar-se à luz ao pecado,
o pecado recomeça uma gestação, dá-se à luz a morte. A imagem de uma mulher gestando em seu ventre durante meses uma criança é a imagem da pessoa que gesta a iniquidade em seu interior. O pecado aparece em um dado momento, em um momento concreto. Um segundo antes não existe o pecado. Um segundo depois sim, mas esse pecado se produz. Vem à luz porque antes houve uma prévia gestação. E assim como no mundo da zoologia, quanto mais é longa a gestação, maior é o que se dá à luz. Assim também no campo espiritual, quanto maior é o pecado, maior é a gestação necessária para dar este passo. Aqui está a resposta à pergunta que tantas pessoas se fazem sobre como que é possível que tal indivíduo tenha cometido tal barbaridade. Nenhuma barbaridade moral aparece sem um processo que, ainda que oculto aos olhos dos demais, vai se desenrolando no interior da pessoa. O apóstolo Santiago usa a expressão dar à luz, porque o pecado realmente foi concebido e gestado previamente. A sedução e a vontade atuam, e o espermatozoide, o óvulo, a paixão trata de abrir caminho, de penetrar na vontade. Porém, se esta não acolhe, a sedução fica estéril, não produz nada. Enquanto a vontade se fecha, nem milhares e nem milhões de espermatozoides conseguirão penetrar em seu seio. Se a vontade acolher a sedução, ocorrerá irremediavelmente a concepção do pecado. Mesmo assim, o pecado pode ser eliminado. Caso isso aconteça, ele se reproduzirá. O pecado resulta em mais pecado. Produz, aumenta em quantidade, muda qualitativamente, transformando-se em faltas piores. Se o primeiro pecado tem um processo anterior ao pecado que se deixa nascer, também começa um novo processo, o qual leva à morte da alma, e a morte da alma leva à morte eterna. A alma invadida pelo pecado é como uma alma morta, pois não tem vida sobrenatural dentro de si. E se a alma morta decide permanecer até o final nesse estado de corrupção, é destinada à morte eterna, à condenação. Conhecer tudo isso nos leva a valorizar mais a ação sobrenatural da graça divina, que em qualquer momento desse processo, enquanto ainda não ocorreu a morte eterna, pode se vivificar a alma. O perdão de Deus não é somente perdão, mas vivificação. E o que já disse aqui para o pecado e as paixões, vale só que ao contrário, para a graça e a virtude. A vida em Cristo é um processo de uma vida que se desenvolve. E o nosso segundo capítulo, parte 4, se encerra aqui. Amanhã, capítulo 3, está ficando muito bom. O tema do capítulo 3 de amanhã vem com o seguinte tema: a ação do demônio no homem e na natureza. Paz e bem, amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Anotem tudo e levem para a sua vida. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.